mais um podcast Depois da Cruz. Uma visão, uma realidade. Graça e paz, meus queridos. Vamos para mais uma reflexão da palavra. Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8, diz: 6 dias depois, Jesus subiu uma montanha e apenas levou consigo Pedro e os 2 irmãos. O seu aspecto transformou então diante deles, o rosto ficou brilhante como o sol, e a roupa branca como a luz. Nisto os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversar com Jesus, e então Pedro exclamou: Senhor, é tão bom estarmos aqui, se quiseres vou levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem brilhante apareceu por cima deles. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho querido, em quem tenho toda a satisfação. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem cada voz, os discípulos curvaram-se até o chão e tiveram muito medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-lhe, dizendo: Levantem-se. E quando se levantaram, não viram mais ninguém, senão Jesus. Será que Moisés e Elias apareceram mesmo fisicamente? Em caso afirmativo, estaremos perante um complicado problema teológico, pois eles aparecem antes da segunda vinda de Cristo e antes da ressurreição final, o que nos parece contradizer várias passagens bíblicas neotestamentárias. No caso de Elias, vemos em 2 Reis capítulo 2, versículo 11, ele foi arrebatado ao céu num carro de fogo, mas Moisés não consta que tenha sobrevivido à morte natural. Há certos indícios que me levaram a considerar a mais provável hipótese de uma visão coletiva dos 3 apóstolos. Lucas afirma que Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas adormeceram e acordaram ou tiveram a sensação de acordar. Nenhum dos evangelistas nos diz a que horas ocorreu este acontecimento. Certos indícios levam-nos a pensar que teria sido a altas horas da noite, pois estavam com muito sono, e à noite seria muito perceptível o brilho do rosto e das vestes de Jesus, bem como o brilho da nuvem que, segundo Mateus, apareceu por cima deles. Mas, segundo Marcos, apareceu por cima deles uma nuvem que envolveu na sua sombra. Portanto, se tinha sombra, já parece sugerir que era de dia. Mas há outro pormenor, ainda mais difícil de compreender. Moisés viveu há mais de 1200 anos antes de Cristo, e Elias foi contemporâneo do rei Acabe, portanto, há cerca de 850 a.C. Não há nenhuma pintura, muito menos uma fotografia, que nos mostre como eram. Como seria possível de 3 apóstolos reconhecerem imediatamente o antigo personagem do Velho Testamento? Parece muito mais provável que fosse, não direi um vulgar sonho, pois não iriam todos sonhar ao mesmo momento, mas uma visão que lhes foi concedida. Mateus e Marcos falam somente da transformação do rosto e das vestes de Jesus, que se tornaram muito brancas e brilhantes, mas Lucas acrescenta que foi enquanto Jesus orava. Não podemos deixar de relacionar essa transformação ou transfiguração com o contato com Deus, o Pai, através da oração. Isto suscita-nos algumas perguntas que ficaram para sempre sem resposta. A visão que eles tiveram era a do Cristo na segunda vinda, como alguns afirmam. Geralmente afirma-se que Cristo se transfigurou no alto do monte, mas tenho dúvidas se esse não será o verdadeiro Cristo, o eterno Filho de Deus, que se transfigurou para nascer como homem chamado Jesus, que se tornou verdadeiro homem para conosco contactar, como vemos em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 a 7. Assim, o Cristo que eles viram seria o verdadeiro Cristo que sempre existiu. Como interpretar essa passagem? Penso que não se tratou de um acontecimento verídico, mas de uma visão concedida aos apóstolos e como tal. A sua interpretação deve ser idêntica à de uma parábola. Devemos procurar o pensamento principal que o mestre ou talvez o próprio Pai nos quis transmitir. Depois deles terem ficado maravilhados, tudo desaparece e fica só Jesus. O que significa isto? Que mensagem podemos tirar daqui? O que isso diz à igreja dos nossos dias? Que buscam os imponentes edifícios, as elaborações litúrgicas e os grandes corais e as grandes multidões e etc. Estão se esquecendo do principal, pois só Cristo é importante, só Cristo basta, só Cristo deve ser ouvido, só Cristo dá a salvação, só Cristo é a palavra de Deus. Quem vê a Cristo vê a Deus. Quem ouve a Cristo ouve o próprio Deus. Pedro ficou decepcionado, foi um fracasso completo o seu pedido. Os peregrinos não se preocuparam em construir grandes moradias. Era na verdade bom estarem aí, mas não era ainda o arrebatamento final. Cristo volta a descer do monte e volta novamente para o meio da tristeza, do pecado, da incompreensão.
volta para o meio do oportunismo e da corrupção, no seio da sua própria igreja. Volta para ser traído por um apóstolo e abandonado pelos outros para sofrer com o desânimo e a incredulidade do homem. Cristo volta para tomar a estrada de Jerusalém para cumprir o pedido que Deus Pai lhe fizera. Volta para tomar a sua cruz. Uma visão destas, não temos dúvidas, de que ficou marcada para todo o sempre na mente dos apóstolos. Quantas vezes, caminhando Pedro por esses longos caminhos pedregosos e cheios de poeira, não teria suspirado pelo outro mestre que conheceria um dia o alto monte? Quantas vezes o missionário em terras distantes, desiludido com as dificuldades e com o reduzido número de crentes, não é tentado a orar por outro Cristo que conheceu nas grandes igrejas do Ocidente? Mas será que Cristo não está tanto ou ainda mais presente onde só 2 ou 3 se reunirem estarem em seu nome? Concluo geralmente que os nossos cultos, em especial os cultos de oração, são cultos para pedir a Deus. Preocupamos-nos muito com os nossos pedidos e é raro preocuparmos com os poucos pedidos do próprio Deus. Vamos terminar com um pedido ao nosso Pai, pois é o mais urgente para a nossa geração, pois sem isso, o cristianismo não terá futuro. Graça e paz.